E como que surgiu esse desejo de estudar fora do país? Desde a graduação, por eu sempre procurar as oportunidades, eu já sabia que o governo do Brasil ele oferecia bolsas de intercâmbio, né? Ah, Não é essa palavra que a gente usa, mas bolsas de para experiências fora do país. Então, né, teve colegas que foram para Portugal, né? Eu sabia que o mestrado não tinha muita oportunidade, mas o doutorado tinha muito, né? O que a gente chama de doutorado sanduíche no Brasil. E eu pensava assim, nossa, eu vim de uma família, né, de classe média, eu nunca tive a oportunidade de viajar para fora do país, a não ser para o Uruguai, né? Acho que nem para o Paraguai eu fui. Então eu pensava assim, nossa, essa vai ser minha oportunidade de ir para fora do país, né? E eu sempre, a minha mãe me criou de uma forma, né, com asas, eu falo, porque ela sempre me incentivou a ir, a não ter medo, a fazer, a se expor. E eu pensava, nossa, essa é minha oportunidade, eu vou conseguir uma bolsa e eu vou estudar um ano fora, vai ser minha oportunidade de aprender inglês, porque eu tinha feito cursinho de inglês, mas bem pouquinho, assim, aquele, né, verbo to be, verbo Toby. né, não sabia. Verbo Toby. E eu não sabia, né, falar inglês. Então, tinha tido algumas experiências, né, na graduação. Eu fiz um cursinho, acho que deu um ano, né? Minha avó carinhosamente, né, pagou o cursinho, né, para eu fazer, porque era importante também para o mestrado, doutorado, tu precisa fazer a prova de proficiência, que não é uma prova muito difícil, tu tem que ter habilidade de ler, isso eu tinha, mas de falar com certeza eu não tinha. E aí eu sabia dessas oportunidades, me casei contigo, que também tinha esse coração de querer, né, viajar, ter uma experiência fora. E aí, né, juntou, né, o útil ao agradável, a gente querer ir para fora do país, e eu sabia que o doutorado era o momento. Sim. Então, desde que eu entrei no doutorado, eu comecei a ver as bolsas e como eu ia fazer para ir para fora. De novo, ninguém me falou, ninguém colocou no meu colo, ninguém me guiou foi no link e falou para clicar aqui. Na verdade, muitas pessoas desencorajavam por causa da questão do inglês. Sério? E sim, Que, que, né? as, Porque que as pessoas falavam ah, pra você? que né, tu precisa saber inglês e realmente, né, tu precisa saber inglês para fazer, né, algumas bolsas elas exigem. Hoje em dia, acho que todas as bolsas exigem a proficiência. Não tenho certeza disso, mas eu acredito que sim. E tinha outra questão, a minha orientadora da USP, ela não tinha nenhum contato fora do país. Aham. Eu acho que ela tinha alguns contatos em Portugal. E o meu desejo era ir para Inglaterra. Nosso, né? Aham. Então eu comecei por conta própria, falando, né, bem pouquinho inglês, a contatar e pedir ajuda para amigos que sabiam falar inglês. Falar nisso, muito obrigada, Matheus Ortega, Eliana Ortega, que me ajudaram a revisar. Acho que teve mais gente que me ajudou, a Marli me Sim. ajudou, mas me ajudaram a revisar, né, os e-mails, né, que eu mandava para os professores, porque eu sabia, né, que É, não tinha, a, a, não tinha chat de PT, né? Não era uma coisa tão simples, não, mano. Não era só colocar no Google, porque mesmo no Google, você coloca, se houvesse não, a tradução lá, não ia era ser horrível. perfeito, né? Tinha que ter alguém pra Não, checar, né? Isso a gente tá falando o tradução quê? 2015, 15, né? 2015. 2015. É, Sim, sim. 2015, 16, né? Acho que 2015, É. vamos dizer. Acho que entrei em 2014 no doutorado, se eu não estou enganada. E aí eu comecei, né, a ir atrás, a mandar e-mail para os professores, porque para te fazer doutorado sanduíche, uma das coisas é ter uma carta de aprovação de um professor ou da universidade, né? Algumas universidades exigem que tu aplique para a universidade para entrar. Mas foi difícil. Não, e como, assim, né? Porque gera várias inseguranças, né? Você tá lá, tá fazendo doutorado numa baita universidade, a USP, é, mas também tem essa questão no inglês, né? Não tendo a proficiência no inglês. E o que me leva você a. Vou tentar Harvard. Vou tentar Harvard. É a universidade mais top, se não é uma das top 3 do mundo. O que te levou a ter tanta confiança a entrar na Harvard? Uhum. Essa é uma A boa buscar essa pergunta. oportunidade na Harvard, né? Essa é uma boa pergunta, porque primeiro eu não sabia que ela era uma das melhores universidades do mundo, só para começar, né? Não tinha noção. Sabia que era uma universidade boa,
mas eu não sabia que era uma das melhores universidades do mundo. Mas o que aconteceu nessa época, que tem a ver com a fé também, é que eu estava muito envolvida com a questão de missões, né? Missões são, né, quando tu vai para fora do país fazer, ou fora do país não, desculpa, para algum lugar para te, né, fazer algum programa, né, alguma experiência com a comunidade, né, local desse, né, desse lugar. E eu estava muito envolvida com isso, né, de novo, procurando oportunidades de extensão para poder, né, fazer programas. Eu trabalho com a questão, né, de desenvolvimento infantil. Então, na época eu estava, né, trabalhando em alguns programas na cidade de São Paulo sobre desenvolvimento infantil, e eu tive essa brilhante ideia de levar esses programas para outros locais do Brasil. Então, eu estava muito envolvida, né, com essa questão de ir atrás, né, de participar em projeto missionário, mas também participar em projetos de extensão, que eu pudesse trabalhar com a comunidade. Eu, né, bom, você sabe disso, mas compartilhando, né, a questão, a gente tinha sonhos de fazer missões lá fora, juntar essa experiência toda que eu trabalhava com saúde materno-infantil, né, desenvolvimento infantil e maternidade em outros países, né, a gente estava cogitando de se mudar, né, para o Middle East, como é que se fala em Oriente português? Médio. Oriente Médio. Para o Oriente Médio, então a gente estava pensando em para o Oriente Médio trabalhar com mães e crianças refugiadas. E aí, no meio disso tudo, com tanta, né? Na verdade, né, em 2015, uma universidade da Europa me aprovou, né, para ir trabalhar lá, que era o Imperial College. Sim. Mas nesse ano fecharam as bolsas, porque a gente estava numa crise no país. Então, um professor me aceitou, que me receberia na universidade, mas não teria financiamento e acabou que se perdeu. E eu também, assim, hoje vendo, e assim, na área mais voltada, uma área mais diferente do que eu faço hoje. Sim. E aí, porque eu estava envolvida com esse projeto do Oriente Médio, eu comecei a procurar professores que trabalhavam com crianças refugiadas em situação de guerra, né, para poder me aprofundar nesse tópico, porque eu estava me preparando para ir para o Oriente Médio. Sim. E aí, no Google, né, a gente já tinha tentado tantas universidades, eu falo eu e tu, né, para dar um contexto para as pessoas, mas eu já tinha tentado tantas universidades, né, da Inglaterra, eu pensei, por que não pesquisar algumas universidades nos Estados Unidos? E aí eu comecei a procurar, né, professores que trabalhavam com crianças em situação de guerra em universidades dos Estados Unidos, e aí me apareceu, conheci uma professora que ela fazia exatamente isso, desenvolvimento infantil, Sim. saúde materno-infantil, refugiados, né? Não no Oriente Médio, mas ela trabalhava bastante com populações africanas. E aí foi, né, que aconteceu, que eu conheci a professora, ela estava Não, você mandou e-mail pra ela, não foi? foi várias coisas, né? Uma que a gente tinha uma amiga, né, que estava fazendo doutorado de sanduíche na Harvard nesse tempo. E aí ela me conectou com a Sim. professora milagrosamente estava vindo para o Brasil para dar uma palestra, Uau. e aí eu organizei um evento na USP, junto com a minha orientadora e com outra professora, para receber essa professora na, uh, na Não. universidade, né, Aham. para ela dar uma palestra lá. Mas organizei o evento, né? E ainda com aquele detalhe, nesse tempo eu já estava E fazendo essa curso de professora é da inglês, Harvard. e a professora da Harvard. E eu nesse tempo eu estava fazendo curso em inglês, curso, né, com inglês britânico, porque a minha ideia era ir para Inglaterra, mas eu ainda não falava, sabia explicar muito bem as coisas do meu trabalho em inglês, mas eu não sabia ter uma conversa pequena, Sim. né, small talk, né, uma conversação de dia a dia com alguém Sim. que falava a língua inglesa. Mas eu fui lá, fui indo, fui fazendo. Só que nesse meio tempo a professora falou que ela me aceitaria para um doutorado sanduíche, só que eu teria que fazer uma entrevista com o time de pesquisa dela primeiro. Eles teriam que me aprovar. Então, para entrar na Harvard, eu teria que passar para o meu maior desafio, que era falar inglês para um grupo de pessoas. Eu, né, muito corajosa, Até esse falei, eu vou. momento, essa conversa não tinha acontecido pessoalmente, era tudo por e-mail, certo? Não, ela estava Não. vindo para o Brasil, isso. Ela não tinha, ela estava vindo para o Brasil e eu estava essa minha a Lara, né? Minha amiga me colocou em contato com
com a professora e ela falou que, e aí eu expliquei para ela o que eu gostaria de fazer, ela falou que sim, mas eu teria que passar por um processo, Sim. né, de seleção dentro do grupo de pesquisa dela. Esse processo foi marcado antes dela vir para o Brasil. Ah, tá, tá. E eu estava estudando, né, inglês, mas eu ainda não sabia falar inglês. A conversação, né? Eu sabia explicar meu projeto. Sim. É isso. Eu não entendia muito bem. Aí ela marcou a entrevista com o grupo dela, que devia ser lá, não sei quantas pessoas, mas eram muitas pessoas, era todas as pessoas dos projetos que ela cuidava, ela não estava nessa entrevista. Isso era que ano? E Você lembra mais ou menos? 2016. 2016, esse processo seletivo com esse grupo de pessoas que a professora tinha designado, Uhum. você lembra mais ou menos quando foi? Ah, não vou me lembrar. Tá, mas foi em 2016. 2016, Tá. isso. E aí? Aí, aí foi horrível, né? Foi horrível, porque a gente fez uma entrevista por Skype na época, Ó, todo mundo com a câmera fechada. Eu só soube dizer quem eu era. Hi, my name is Clariana. Nem me lembro na época que eu falei, expliquei um pouco do meu projeto, só que eu não consegui passar dali, porque eu não conseguia fazer formular perguntas. você ficou Eu não, nervosa? ela muito nervosa, todo mundo com a câmera fechada, é muito difícil. No início, né, É, a é. gente Com tem a que olhar câmera muito para a fechada boca da ainda, né? pessoa para É. entender o que a pessoa está falando, por causa, né, do próprio sotaque da pessoa, né? Então, foi horrível. O time dela me reprovou, não me aprovou para entrar para fazer o Pra doutorado de fazer... sanduíche. Isso. E Caramba. eu desatei a chorar. Não no meio da entrevista, mas depois, Depois. porque eu falei, poxa, coloquei meu pé na Harvard e saí e perdi. Nossa. Só que o que que acontece? A professora estava vindo para o Brasil e eu tinha organizado o evento. Pior ainda, né? Foi reprovada no processo e ainda tinha que receber essa professora, né, da Harvard que, enfim, que ia para esse evento e você tinha que conviver com isso, né? Aham. Nesse meio tempo, eu tinha outra amiga que estava me ajudando, né, a treinar inglês. E eu contratei uma professora, né, para me ajudar na conversação, porque eu ia ter que conversar com a Sim. professora, né? Eu que ia Ia ter receber interações com ela. essa professora, né? Exatamente, eu tinha que dar um jeito de interagir com ela. E eu falei, tá, tudo bem, né? Pelo menos eu vou conhecer ela. E é isso aí. Aí eu me preparei, né, para apresentar toda a minha dissertação de doutorado para essa professora, porque a gente ia ter algumas reuniões de pesquisa para apresentar nossos projetos da USP para ela. E aí foi onde aconteceu o milagre, né? Porque eu treinei, né, o inglês para apresentar a minha dissertação e eu apresentei minha dissertação de doutorado inteira para essa professora. E consegui interagir com ela nesse tempo que ela estava na USP. E aí a professora, né, sempre, né, eu tinha amigos que estavam comigo, tinha uma amiga que estava comigo que falava inglês, que me ajudou também nessa interação, né, ela também me ajudou na questão, né, de, além de fazer curso com a professora particular, ela também estava me ajudando com algumas palavras, né, de como me comunicar melhor, ela tinha morado 5 anos aqui nos Estados Unidos, então, assim, as coisas foram se alinhando, eu apresentei minha tese para ela, quando eu apresentei minha dissertação de mestrado, ela falou para mim, ah, Clariana, mas meu grupo, né, falou que tu não sabia falar inglês e eu tô vendo que tu sabe, né? E aí eu perguntei para ela, professora, será que não dava, né, para me receber lá, né, para reconsiderar isso? E ela falou, não, dá sim. E aí foi quando ela me aprovou para entrar dentro do grupo de pesquisa Caramba. dela. Você diria que seu inglês que nível que era? Era um Ah, era básico, básico, intermediário? não, Básico? básico. Eu entendia muito, eu conseguia ler muito bem, né? Porque o doutorado e o mestrado eles exigem a leitura. Então, tipo assim, apesar de não saber, né, tudo, eu conseguia entender as palavras da minha área. Sim. Mas assim, né, não pronunciando certo, eu conseguiria ler, né, entender o que um artigo científico estava te passando. Agora, para falar mesmo, era o inglês básico. Sim. E aí a professora viu, teve essa interação com você. E agora só faltava o quê? O dinheiro para ir. Só faltava o dinheiro. Como que você vai pra estudar lá fora, né? Nos Estados Unidos ainda? Aham, Sim, sem dinheiro. é que nem aquela, ah, aquele episódio do Chaves, né? Que a Chiquinha fala, eu vou pra Acapulco, pai.
Aí prepara as malas, prepara tudo. Aí a Chiquinha fala: Não, agora só falta a gente ganhar o sorteio pra viagem. Exatamente, só faltava ganhar o sorteio para viagem. E o mais impressionante foi que a inscrição para as bolsas de doutorado de sanduíche fechavam naquele dia que Ne- ela estava fazendo a apresentação na- dela. Uau! Caramba! E claro, né, ela estava apresentando, tinha pessoas da Harvard, né, acompanhando ela. Então estava sendo muito difícil para eu conseguir, né, pedir para ela carta, né? Eu lembro que essa minha amiga me ajudou a redigir a carta, né? A Ana Carol me ajudou a redigir a carta, me ajudou, né, a pegar a assinatura da professora. Só que, tipo assim, eu fui aplicar, fechava 5 horas a secretaria, né, para te aplicar, tinha que ser pela universidade. E eu, sei lá, 4h30 eu estava entregando minha documentação. Como eles tinham me negado, já não estava com nada pronto. Nossa! Então eu tive que ir atrás de tudo, sabe? Assim, fazer tudo para conseguir aplicar nesse processo. E aí eu apliquei, e Caramba! No isso aí último. devia ter sido no último segundo do no- último tempo. Caramba! Imagina E aí eu o frio na consegui. barriga, a tensão também, né? Porque você tava num. O clima, o momento tava bem apertado, né? Era no último dia. Tava. Caramba. Tava Uau. tudo apertado, né? Tava tudo porque a gente estava vivendo, né, uma crise política no país, então não tinha muitas bolsas disponíveis. O time dela já tinha me recusado, então eu tinha medo, né? Se caso ela se esquecesse de mim, né? Eu precisava da carta dela para fazer essa aplicação, né? Tu faz primeiro uma aplicação com o professor, depois tu faz uma aplicação pela universidade, dependendo da universidade, e tu faz mais uma aplicação paralela para as bolsas de doutorado de sanduíche. Então são 3 processos que tu tem que lidar. Sim. Agora mais, né? Naquela época não tinha proficiência de inglês. Se tivesse, teria sido, acho que eu não teria passado. Mas agora tem mais a proficiência de inglês. Então, tipo assim, são vários processos que tu tem que cuidar ao mesmo tempo. Uau. Tá. Bom, aí. Bom, e aí? Você falou do dinheiro, conseguiu a carta, certo? Da professora, Aham, mas estava faltando a grana. isso. Aí, em dezembro de 2016, eu recebi, né, a bolsa, né, positivo da CAPES. Aí, eu tava com muito medo, porque naquele ano, né, foi um ano bem Bem difícil, turbulento, né, no Brasil. bem turbulento no país, exato. Então, eu não Sim. sabia se eu ia conseguir. Mas acabou que a bolsa saiu, né, e deu certo. A gente recebeu, né, a bolsa em fevereiro de 17? 2017 e em março de 2017 a gente veio morar em Boston, nos Estados Unidos, para estudar na Universidade de Harvard com a professora, que até então o grupo de pesquisa tinha me rejeitado. Mas eu Caramba. dou muito bem, eu lido muito bem com a rejeição, porque eu penso assim: se é Deus que está abrindo a porta, não interessa o que vai acontecer. Ele vai abrir, as coisas vão virar. E se fechasse, tudo bem, né? A gente estava se programando também para Sim. fazer outras coisas, né? Deus ia direcionar.